2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Recentemente, eu estava vendo um documentário que saiu agora na Netflix a respeito da vida daquele grande cantor que, obrigado, Edivan, que foi conhecido como o rei do pop, né? O famoso Michael Jackson. E eu lembro que em 2009, o mundo inteiro recebeu a notícia a respeito da morte de Michael Jackson. E eu acredito que eu acredito que todos nós que o conhecemos, né, ainda que dentro da igreja, em algum momento nós já tentamos fazer aquele passinho, né, de andar para trás, feito ele fazia. Mas o que me chama a atenção é que, vendo esse documentário, que está tomando conta de toda a nação e talvez do mundo, também no YouTube nós temos um documentário da vida dele. O interessante é que a vida desse homem, ela foi marcada por altos e baixos. Foi um homem que nós podemos dizer que nasceu, cresceu e morreu sem ter vivido. E quem acompanha notícias, eu gosto muito de notícias, viu que ao longo da carreira dele, ele passou por várias acusações. Ele foi acusado por uma criança, ou pelos pais daquela criança, de ter abusado aquela criança, e depois foi provado que aquela criança disse aquilo, incentivado pelo pai para poder conseguir dinheiro. Foi alguém que era muito famoso, mas em um determinado tempo foi abandonado pelos fãs. Sofreu muitos processos ao longo da sua vida, mas em 2009 o mundo sofre um impacto, porque recebe a notícia da morte de Michael Jackson. E aí eu lembro que o mundo inteiro para. A mídia que o apedrejava, a mídia que o acusava, agora volta-se para ele com uma comoção imensa. Ele tinha um show, ele havia se afastado dos shows e ele iria voltar com os seus shows, e todos os bilhetes foram esgotados. Aquele mesmo povo que o condenou, que o julgou, um tempo depois, perto da sua morte, acabou com todos os seus bilhetes. E quando ele morre, todos os seus CDs, o que existia nas prateleiras, nas bancas de jornais, em tudo, no tempo do CD ali, foram vendidos e não sobrou absolutamente nada. E eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito desse tema que muitas das vezes nós só o valorizamos, muitas das vezes nós só pensamos quando nós já não conseguimos mais expressar nenhum tipo de sentimento. E eu gostaria de pensar a respeito com os irmãos, a respeito sobre amores póstumos. E quando nós olhamos para esse relato e tantos outros, no período da pandemia, nós vimos cantores gospels famosos, abandonados pela mídia, que quando morreram também, a sociedade ou aquelas pessoas que talvez nem lembrasse delas, em algum momento elas se voltaram para elas de uma forma muito profunda. Eu lembro de Lázaro, quando faleceu, havia sido esquecido pelas pessoas, mas quando morre, todo mundo começa a escutar as suas músicas. Aquela Fabiana Anastácio, apesar de estar na grande mídia, mas depois que morreu também, toda a sociedade começou a expressar sentimentos, emoções por esses cantores. E nós vivemos em uma sociedade que muitas das vezes ela só demonstra o seu amor, ela só demonstra as suas emoções quando é tarde demais, quando já não se pode mais fazer isso. Isso está em tudo, está na política. Na última eleição, nós vimos isso também acontecendo. A atual governadora, quando seu marido morreu, ela explodiu nas pesquisas.
né? Nós tivemos aí também uma campanha para presidente, quando um governador de Pernambuco, o Eduardo Campos, morreu, né? A vice dele, após a morte dele, explodiu na pesquisa também para presidente, e estava quase assumindo o primeiro lugar nas pesquisas. E aí eu fico pensando, eu digo, meu Deus, que sentimento é esse que a morte causa nas pessoas que a vida não é capaz de provocar? E aí, a única coisa que eu entendo, e a Aurora está concordando ali, a única coisa que eu entendo é que nós vivemos em uma sociedade que nós podemos dizer que ela ama tarde demais. E aí eu fui às Escrituras e tentei buscar um texto para expressar e para trazer isso à mente dos irmãos, e eu achei esse texto, de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Eu acredito que eu já preguei essa mensagem aqui, mas talvez de uma forma diferente, nesse texto. E recentemente nós estivemos lá em Caruaru, não foi, Edivan? E nós pregamos também sobre isso. E o texto nos diz o seguinte, 2 Samuel 18, 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Para nós entendermos esse contexto, para nós entendermos esse texto, nós precisamos voltar um pouco para o seu contexto. Absalão era filho de Davi, claro. E a história bíblica vai nos contar que Davi tinha aqui, pelo menos nesse texto aqui, pelo menos 3 filhos. Ele tinha uma filha por nome Tamar, um filho com nome Aminon e esse outro filho chamado Absalão. A filha de Davi, de Tamar, que era irmã de Absalão e não de Aminon, o texto vai dizer que ela era uma jovem muito formosa, muito bonita. E o seu irmão Aminon, por parte de outra mãe, olhava para Tamar e desejava Tamar como mulher. Ele não conseguia olhar para Tamar como irmã. Ele desejava a sua irmã, ele desejava possuir a sua irmã. Aminon, ele foi tomado por um desejo tão contundente pela sua irmã, ao ponto de adoecer. Você vai ver isso no versículo, no capítulo 13. E influenciado por um dos seus amigos, ele tem uma brilhante ideia. Ele diz: eu vou me fingir de doente, e eu vou pedir à minha mãe, eu vou pedir ao meu pai, que envie a minha irmã para cuidar de mim. E aí, quando ela vier cuidar de mim, eu abuso dela. E é exatamente isso que acontece. Aminon se finge de doente, sua irmã vem cuidar dele. E quando a sua irmã vem cuidar dele, ele possui a sua irmã. Pouco tempo depois, ele se sente enojado pela sua irmã, e ele a manda embora e ele a expulsa. Davi, agora ele tem uma filha estrupada e um filho estrupador. E o que é que Davi faz? Davi não faz nada. Davi não chama Aminon, Davi não reúne seus filhos para conversar, Davi não dá nenhuma palavra, ele não faz absolutamente nada. Absalão, que também era filho de Davi, irmão de Tamar, vendo que seu pai não fazia nada, ele se ira com o seu irmão. E ele aguarda, a Bíblia não diz quanto tempo, mas ele espera que seu pai faça alguma coisa. E pela ausência daquilo que o seu pai não fez, Absalão toma as dores da sua irmã e decide agora defendê-la, e decide resolver com as próprias mãos. E o que é que Absalão faz? Ele tem uma brilhante ideia. Ele chega para o seu pai e pede autorização ao seu pai, para que o seu pai permita com que ele e Aminon saiam para ir caçar. Davi, um pai ausente, Davi, um pai distante, que não se comunicava com seus filhos, talvez pensasse: Absalão agora está com o coração quebrantado, Absalão agora já está com o coração amolecido, e talvez essa seja a oportunidade dele se reconciliar com o seu irmão. E Davi permite com que Absalão saia com Aminon para ir caçar, só que Absalão não disse que a caça era a Aminon. E aí, quando eles saem para caçar, Absalão vem e mata o seu irmão Aminon.
Davi agora tem uma filha estrupada, um filho estrupador, um filho assassinado e um filho assassino. E o que é que Davi faz? Davi não faz nada. Davi não chama Absalão para conversar, Davi não repreende Absalão, Davi não diz nenhuma palavra. Absalão foge com medo do seu pai por ser morto, vai para a casa de um dos seus avós, que não era o avô primeiro da sua esposa principal, e esse avô, ele tinha uma rixa com Davi, ele não ia bem com a cara de Davi, e influenciado por esse seu avô, Absalão, ele reúne um exército, ele reúne algumas pessoas para estar ao seu redor, e ele vem até a cidade e traz e faz um levante contra seu pai Davi, e toma-lhe o trono, ao ponto de Davi ter que reunir as pessoas da sua casa e fugir para não ser morto. Davi agora tem uma filha estrupada, um filho estrupador, um filho assassinado, um filho assassino e um filho que lhe faz um levante. E o que é que Davi faz? Nada. Davi não faz nada. Passa-se alguns anos, Davi consegue juntar um exército, reunir o seu exército, ele volta de volta à terra, e aí ele toma de novo o trono de Absalão, e Absalão foge, junto com os seus exércitos, e Davi dá uma ordem a um dos seus generais, ele diz: olha, traga Absalão vivo, não faça nenhum mal ao meu filho, ele é o meu filho, traga-o para mim. E aí Absalão sai correndo no seu cavalo, e o texto vai nos dizer, a Bíblia diz que ele era alguém muito formoso, cabeludo, seus cabelos eram grandes, e aí quando ele está fugindo no seu cavalo, ele passa debaixo de uma árvore, e os seus cabelos ficam presos naquela árvore. O general de Davi, contrariando as ordens do seu senhor, vem com uma lança e transpassa o peito de Absalão e o mata. Davi agora tem uma filha estrupada, um filho estrupador, um filho assassinado, um filho assassino, um filho que lhe faz um levante e outro filho assassinado. Depois que toda essa desgraça acontece na vida de Davi, o que é que Davi faz? Ele faz alguma coisa, e ele faz o que está aqui agora no versículo 33. O texto diz: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da parte e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. E aqui, meus irmãos, há algo muito profundamente triste nesse texto. Não é apenas um choro de um pai. É o choro de um pai que está diante de uma realidade que não pode ser mais alterada. E aí eu me pergunto, que sentimento é esse que a morte provoca em nós, que a vida não é capaz de provocar? Que sentimento é esse que é capaz de nos despertar a chorarmos, a lamentarmos, a querermos dar a nossa própria vida por alguém que se foi e que nos toma de uma forma tão profunda, de uma forma tão contundente, que a vida, muitas das vezes, não é capaz de provocar? A única coisa que eu entendo aqui, meus irmãos, e que eu enxergo, é que nós vivemos em uma geração especialista em homenagens póstumas. Nós vivemos e vemos que as redes sociais, elas se enchem de declarações após a morte. Já percebeu que quando alguém morre, a gente solta lá textos, fotos, e deseja de alguma forma expressar aquele tipo de sentimento que nós estamos sentindo, porque nós queremos exalar isso para fora. Os velórios, eles são marcados por elogios emocionantes. Pessoas choram, se derramam, buscam palavras profundas lá de dentro do coração, que desejam dizer àquele outro que estão ao redor. Os cemitérios, eles recebem flores que nunca foram entregues a ninguém em vida. Há pessoas que só recebem reconhecimento quando já não podem mais ouvi-lo. Há pais que só são valorizados quando seus lugares na mesa ficam vazios. Há filhos que são abraçados no coração quando já não podem ser abraçados mais pelos braços.
O lamento de Davi aqui, meus irmãos, nos ensina que existem dores que não nascem da falta de amor, mas da falta de demonstração do amor enquanto ainda há tempo. E a primeira coisa que nós vemos aqui é um amor póstumo. O amor póstumo, ele reconhece tarde o valor de quem sempre esteve presente. Observe aqui comigo a intensidade das palavras de Davi. Ele diz: meu filho Absalão, meu filho Absalão. 5 vezes aqui o nome ou a expressão meu filho aparece em uma única frase. Depois que Absalão morre, Davi fala. Agora Davi expressa seus sentimentos. Agora Davi derrama seu coração. Mas Absalão não pode mais ouvir. E meus irmãos, durante anos, o relacionamento entre pai e filho foi marcado por distanciamento. Quando ele é morto, ele diz: Absalão, meu filho, quem me dera morrer por ti. Meu filho, Absalão, enquanto vida, nenhuma expressão de sentimento. Enquanto vida, nenhum tipo de proximidade. Enquanto vida, nenhuma ação para mudar todas aquelas situações ocasionadas pela vida. E aqui é uma triste ironia, porque após o assassinato de Aminon, Absalão ele viveu 3 anos longe do seu pai. 3 anos longe. Ele foge e ele vive 3 anos longe do seu pai sem nenhum tipo de relacionamento. Quando ele volta e toma-lhe o trono, ele passa 2 anos também sem ver o pai. Davi tinha amor suficiente para chorar pela morte, mas aparentemente ele não teve a mesma disposição para cultivar proximidade durante parte da vida. E aí, meus irmãos, muitos relacionamentos não morrem por ausência de amor, morrem por ausência de demonstração. Davi amava seus filhos. Davi amava, sim, os seus filhos. Nenhum de nós podemos dizer que ele não o amasse. Mas o amor não expressado frequentemente é interpretado como amor inexistente. Quando nós não expressamos esse amor que existe dentro de nós, frequentemente, seja em ações, em palavras, seja de alguma forma, ele é tido como um amor que não existia. Davi amava seus filhos, mas não conseguia transmitir esse tipo de amor para com eles. E o reconhecimento tardio, meus irmãos, normalmente produz algo ainda mais doloroso. É o desejo de voltar atrás e fazer aquilo que não foi feito. O amor póstumo, em segundo lugar, ele deseja fazer depois aquilo que não fez antes. Eu gosto de... E aí entendam quando eu digo que eu gosto de culto fúnebre. Eu não gosto quando as pessoas morrem. Mas eu gosto de estar em culto fúnebre, Messias. E a Bíblia diz que é melhor estar aonde há luto do que aonde há festa. Porque aonde há luto, os sentimentos estão aflorados, né? Aonde há luto, os pensamentos, os corações estão quebrados, estão sensíveis. E às vezes você vai para um culto fúnebre, às vezes você está ali no enterro de alguém, e você vê, entenda, eu não estou dizendo que isso é errado, nós fazemos isso, eu faço isso. Só que muitas das vezes o que nós estamos fazendo ali é tentar amenizar uma culpa de um amor não expressado. E a pessoa que ali está, ela não consegue em nenhum momento mais ouvir ou saber o que nós sentimos, pensamos ou desejávamos para ela. O amor póstumo, ele deseja fazer depois o que não fez em vida. Veja o que Davi diz, ele diz: quem me dera que eu morrera por ti. É uma das declarações aqui mais emocionantes da Bíblia, né? Agora ele está disposto ao sacrifício. Olha que interessante. Agora ele está disposto a sofrer pelo filho. Agora ele está disposto a trocar de lugar com o filho.
Mas agora já não existe oportunidade para isso. Ele diz: quem me dera morrer por você, meu filho. Quem me dera dar a vida por você, meu filho. Mas Absalão já morreu. Por que não fez isso enquanto vida tinha? Por que não fez isso enquanto oportunidade tinha? Por que não se sensibilizou à dor do seu filho quando viu a sua irmã sendo abusada pelo seu outro irmão? A morte fechou a porta. As palavras de Davi revelam aqui o peso de arrependimento. E aí eu encontro a resposta para a pergunta que eu fiz antes de nós lermos do texto. Que sentimento é esse que a morte é capaz de produzir em nós, que a vida não produz? E a única resposta que eu encontro é culpa. Culpa por não ter materializado o seu amor. Culpa por não ter conseguido expressar aquilo que sentia em vida. E aí quando nós enviamos flores, e aí quando nós trazemos palavras bonitas, e aí quando nós choramos e queremos dizer: me leve no seu lugar, eu troco de lugar com você, e nós não somos capazes de fazer isso em vida, muitas das vezes o que nós estamos fazendo é admitirmos a culpa que nós sentimos por não termos materializado aquele amor. O que ele gostaria de fazer, não pode mais fazer. E meus irmãos, essa é uma das características mais cruéis do arrependimento tardio. Ele enxerga com clareza aquilo que antes era ignorado. Muitas vezes nós valorizamos pessoas apenas quando percebemos que podemos perdê-la. A agenda parece mais importante. Já percebeu? Os compromissos pareciam urgentes. As distrações pareciam necessárias, mas quando a ausência chega, tudo aquilo perde valor. E de repente o que mais importava é aquilo para o qual nós não conseguimos dar nenhum tipo de atenção. Você já passou por isso? De vez em quando eu me pego pensando na minha morte. Mas aí do nada dá essa neura na pessoa, né? Você está andando ali de carro, você está passeando na rua. E aí eu digo: rapaz, a qualquer momento eu posso ir embora. Porque às vezes nós estamos tão presos ao ativismo, às vezes nós estamos tão sobrecarregados, Mateus, com coisas, com corre-corre, com afazeres, que às vezes nós não conseguimos parar, nós não conseguimos muitas das vezes expressar o que nós sentimos, até pelos dentro da nossa própria casa. E às vezes eu fico pensando, eu disse: meu Deus, eu posso ir embora amanhã e deixar a Morena aí com uma criança. O que é que eu garanto que eu tenho de vida? Quanto tempo mais eu posso dizer que eu irei viver? Não tenho como dizer isso. E aí eu sou tomado por uma sensibilidade que eu chego em casa, eu dou tanto cheiro, eu cheiro ela, eu cheiro a Aurora, né? E eu quero estar com ela, e eu cancelo tudo para poder estar com ela, né? Mas depois passa. Depois eu esqueço, depois os afazeres tomam-me conta novamente. E aí, mas de novo eu lembro. Algumas vezes eu durmo e às vezes eu tenho sonhos que eu perdi minha esposa. E eu fico numa angústia profunda e uma tristeza. E quando eu acordo quase chorando, mas eu olho, ela está do lado, aí eu lhe agarro na cama mesmo, dou-lhe tanto cheiro, eu digo: venha cá, né? E ela: se é o quê? Está louca? Eu digo: não, eu amo você. Mas muitas das vezes nós não conseguimos expressar esses sentimentos em vidas. E às vezes nós só expressamos quando já é tarde demais. Entretanto, por mais sinceras que sejam, meus irmãos, as lágrimas, existe um limite para o que elas podem realizar, né? Isso nos leva aqui a um terceiro ponto. O amor póstumo, ele chora profundamente, mas não consegue restaurar o passado. Olha o que o texto diz, lá no comecinho. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. Chorou
né? E chorou profundamente. Seu lamento aqui, meus irmãos, o lamento de Davi aqui, ele foi tão intenso que quase comprometeu a celebração da vitória ali. Porque Davi havia perdido o trono e depois recuperou. Mas o lamento dele foi tão intenso que quase a celebração da vitória de Israel naquele dia não existia. Ninguém duvida aqui da sinceridade da dor de Davi. Mas existe aqui algo que suas lágrimas não conseguem fazer. Elas não conseguem mais restaurar os anos perdidos. Elas não conseguem mais recuperar os diálogos que não aconteceram. Elas não conseguem reconstruir os momentos desperdiçados. Não conseguem apagar as consequências do distanciamento. As lágrimas, elas são poderosas para revelar sentimentos, mas são impotentes para mudar o passado. E talvez aqui, por isso, a Bíblia, ela insiste muitas das vezes em certos textos a respeito de urgências. A Bíblia nos ensina que o amor sempre pertence ao presente, não ao futuro. A Bíblia nos ensina que o perdão sempre pertence ao presente, não ao futuro. Por isso o Senhor Jesus disse, se você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, quando você vier trazer a sua oferta no altar, ele diz, deixe a sua oferta, vá se reconciliar com seu irmão, e depois você vem e você faz a sua oferta. A reconciliação sempre pertence ao presente. O amanhã, meus irmãos, já dizia um grande pastor, é um território ao qual ninguém tem acesso garantido. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Só nos resta o agora, o presente. Há muitas pessoas vivendo no presente, aprisionadas ao passado, deixando de ter um futuro. E há muitas pessoas vivendo um futuro que não existe, deixando de viver o presente, onde o passado já não causa mais nenhum tipo de mudança. O passado passou. O futuro não existe. O que nos resta é o presente. É por isso que o perdão tem que ser hoje. É por isso que as expressões de amor têm que ser hoje. É por isso que as reconciliações precisam ser hoje. Davi, ele está aqui sofrendo por um sentimento de dor, na qual não pode ser restaurada. E aí, meus irmãos, isso é um tipo de amor póstumo. É um amor que existe, mas que muitas das vezes é expressado tarde demais. E aí eu me pergunto, viver é tão fácil, né, do que morrer? Porque Davi está dizendo aqui, quem me dera morrer por ti, Absalão, meu filho Absalão. Mas eu digo, viver é mais fácil do que morrer. Viver é muito mais fácil, expressar amor, expressar sentimentos, concertos de vida, enquanto vida é muito mais fácil do que em morte, do que morrer. E aí, nós temos e buscamos o nosso maior exemplo. E talvez a gente pergunte, como nós podemos fazer isso em vida? E aqui eu encontro ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus, que é o oposto dos amores póstumos, né? Quando nós lemos aqui o lamento de Davi, nós somos inevitavelmente conduzidos aqui a outro rei, né? Davi disse, quem me dera morrer por ti. Mas ele não morreu. Era apenas um desejo, era apenas uma lamentação,
era apenas uma impossibilidade, mas séculos depois, veio o filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que Davi desejou fazer, Cristo, ele consegue fazer aqui, meus irmãos, efetivamente, de uma forma eficaz. Ele não apenas disse que morreria, ele morreu. Ele não tomou o lugar de ele tomou o lugar de pecadores, ele carregou a culpa de seu povo, ele entregou a sua vida em favor daqueles a quem ele amava. A diferença é que Cristo não esperou a nossa morte para demonstrar o seu amor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Cristo aqui não é um amor póstumo, não é um amor tardio, não é um amor que ele sente, mas que é expressado tarde demais. Não é tardio, não é uma homenagem depois da perca, é um amor presente, é um amor ativo, é um amor sacrificial, é um amor transformador. Enquanto ainda havia esperança, ele veio. Enquanto ainda havia oportunidade, ele chamou. Enquanto ainda havia tempo, ele estendeu as suas mãos para nós. Cristo é o oposto de Davi. Por isso eu digo que a Bíblia, em muitos dos textos, ou talvez a maioria deles, ela expressa essa urgência de nós vivermos o hoje. Em vários textos nas Escrituras nós vemos essa urgência do presente. Mas deixe-me trazer aqui algumas aplicações para nós pensarmos. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos entender à luz desse texto, é que nós precisamos amar enquanto há tempo. Não espere o funeral para dizer aquilo que pode ser dito hoje. Nós precisamos amar enquanto há tempo. Nós precisamos fazer isso. Não espere uma enfermidade. Não espere uma tragédia. Não espere uma despedida. Há palavras, irmãos, que precisam ser pronunciadas agora. Ame enquanto há tempo. Ame enquanto você tem vida. Qual foi a última vez, marido, que você disse para sua esposa que você a ama? Talvez agora, no dia dos namorados, né? Mas antes do dia dos namorados, qual foi a última vez que você disse que a ama? Qual foi a última vez, mulher, esposa, que você fez algo que demonstrou o seu tipo de amor para com o seu marido? Qual foi a última vez, pai, que você olhou para o seu filho e você chamou o seu filho e disse: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Qual foi a última vez, filho, que você olhou para o seu pai, que você olhou para a sua mãe e você disse: mãe, pai, eu amo vocês? Ah, pastor, mas ele sabe. Eu sou de um tempo que não precisa dizer que ama. A mulher sabe, o marido sabe, precisa desse moído, desse mingado aí, desse negócio, não. É amor póstumo. Nós precisamos amar enquanto há tempo. E o tempo é hoje. Talvez nós nem tenhamos tempo ao sairmos por essas portas. Deus o livre, pastor. Isola, tá desejando a morte? Não. Você garante? Quem pode garantir sequer um minuto sequer de vida? Né? Eu não gosto disso não, mas diga aí para a pessoa que está ao seu lado. Diga: eu amo você em Cristo Jesus. Diga com força, diga com fé, né? Diga: eu amo você em Cristo. Eu amo você, Betinho. Eu amo você, Mateus. Eu amo você, Guilherme, em Cristo Jesus. Veja como é fácil fazermos isso hoje, né? Mas às vezes dá vergonha. Eu vou dizer nada? Eu vou dizer que eu amo outro homem aqui? Nós precisamos colocar isso para fora. O Senhor Jesus nos ensina a fazermos isso. É tão bom ouvir que somos amados e é tão bom dizermos que somos amados.
dizer aos outros que amamos. Segundo, demonstre o amor que você sente. Meus irmãos, muitas pessoas sinceramente amam, mas raramente demonstram isso. Sua família precisa ouvir isso. Demonstre. Seus irmãos na fé precisam ouvir isso. Seus oficiais precisam ouvir da igreja, que a igreja ama. Seus pastores precisam ouvir que vocês os amam. As pessoas que estão ao seu redor, que você ama, precisam ouvir que vocês o amam, que vocês os valorizam. O amor bíblico não é apenas sentimento. O amor bíblico é expressão. O amor bíblico é presença. O amor bíblico é cuidado. Então demonstre o amor que você sente hoje. Terceiro, resolva os conflitos enquanto há oportunidade. Talvez, irmãos, exista alguém que precisa ouvir um pedido de perdão seu. Essa pessoa mesmo que você lembrou aí. Você já tem que passar um zap para ela e procurá-la. Talvez exista uma ligação que você precisa fazer para sua mãe, para o seu pai. Eu compartilhei lá em Caruaru que meu pai saiu de casa, eu era criança de colo ainda, nem tenho lembrança disso. E meu pai sempre foi um pai ausente. Meu pai me procurava para duas coisas: tempo de política ou quando precisava de algum dinheiro. Porque ele era muito envolvido com política, e aí eu tinha muita influência ali dentro da igreja católica, e aí ele me procurava para que eu abrisse as portas, ou ele saia candidato, ou ele apoiava alguém, para dizer, esse é meu pai, vota aí nele, porque você me conhece. Depois que eu me converti, a mesma coisa, e às vezes ou ele precisava de alguma coisa, ele trabalhava muito na área social, e aí buscava ajuda, alguma coisa, e aí me procurava. Então, os momentos que eu tinha contato com meu pai era isso, passava pelo meu pai na rua, e eu pedia a bênção, que eu sabia que ele era meu pai, eu pedia a bênção ao meu pai. Mas relacionamentos eram. Um dia eu e minha irmã, nós fomos à casa do meu pai, e ele morava já com outra mulher, acho que a gente era novinhos, eu tinha 7 anos, 8 anos mais ou menos, e aí quando nós chegamos na casa do meu pai, batemos na porta, nós dizemos, a gente nem tinha costume de ir lá, né? E a gente foi lá, disse, a gente veio falar com o painha, e a mulher dele disse, ele não tem outros filhos não, vá-se embora daqui. E expulsou a gente saiu assustado, criança, com medo, como assim a gente não é filho deles? E aí a gente foi para casa e um tempo depois, acho que 2, 3 dias depois, ele foi lá e disse, olha, não vão lá mais não, né, porque a mulher não gostou não, e aí eu disse, pronto, para mim meu pai morreu. Meu pai morreu. E eu sempre encontrava com meu pai na rua, e aquele sentimento, aquela amargura, né, e eu sabia que ele era meu pai, mas não existia nenhum tipo de amor, não existia nenhum tipo de relacionamento, não existia nenhum tipo de sentimento expressado. E aquela amargura dentro do meu coração, eu disse, Senhor, preciso que o Senhor trate isso de mim. Eu não posso viver amargurado com esse homem para sempre. E aí eu orei, eu chorei, foi muitos momentos com Deus, quebrantamentos com Deus, até o ponto do Senhor trazer paz ao meu coração, e eu disse, eu vou perdoar meu pai. E aí eu lembro quando eu fui conversar com meu pai, ele, não, mas é porque vocês não me valorizam, é porque vocês não me procuram. E eu digo, eu estou aqui há anos, eu não falei não, só pensei, tá? Eu disse, eu estou aqui há anos, seu teu filho, o senhor não me procurou, por que eu que deveria procurar? Nunca me deu nada, nunca expressou nada, só pensando, né? Mas eu digo, Senhor, me ajuda. Eu sei que no final eu liberei perdão para meu pai. Eu disse, Senhor, eu perdoo. E aí meu pai não vinha na minha casa, eu comecei a ir na casa dele. Meu pai não me mandava mensagem, eu comecei a mandar mensagem para ele. Hoje meu pai manda mensagem, hoje meu pai liga, hoje meu pai me procura.
Meu pai vem para os cultos, às vezes, quando pode, não veio agora por aniversário, porque ele estava no hospital com outro filho dele que fez uma cirurgia, mas mandou mensagem, só não posso ir, mas depois você vem, a gente vai comer um churrasco. Veja o poder do perdão. Mas eu poderia dizer, não quero. Mas depois que talvez ouvisse, ou recebesse a notícia da morte do meu pai, eu iria chorar amargamente. Eu digo, é melhor chorar em vida e se reconciliar do que depois não poder fazer mais nada. Então nós precisamos resolver os nossos conflitos hoje, enquanto nós temos oportunidade. E somente Deus é capaz de nos dar essa graça. E por fim, meus irmãos, nós precisamos receber o amor de Cristo hoje. A maior tragédia não é apenas perder pessoas, é rejeitar o amor de Cristo enquanto há oportunidade de salvação. Talvez a gente diga, a maior tragédia é perder pessoas. Não, a maior tragédia diante de tudo isso é deixar de se abraçar esse amor de Cristo. Davi não conseguiu expressar em vida o seu amor para com seus filhos, mas Cristo em vida, nossa vida, Ele consegue expressar o seu amor. Ele nos chama pelo nosso nome. Ele nos convida à mesa do banquete. Ele oferece perdão. Amanhã pode ser tarde demais. E Ele faz isso hoje. Hoje Cristo nos chama. Hoje Cristo estende a mão. Hoje Cristo nos convida. E Ele diz, eu morri por você, sabendo quem você era. Davi, meus irmãos, sobe à câmara e chora. Seu grito ecoa pelos corredores do palácio. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Aquele choro, meus irmãos, ele é mais real que a dor de um pai. É o testemunho de uma verdade que atravessa gerações. Existem palavras que não devem ser guardadas. Existem abraços que não devem ser adiados. Existem reconciliações que não podem esperar. Porque uma das dores mais profundas da vida, meus irmãos, é olhar para trás e descobrir que nós amamos, mas nós amamos tarde demais. Vamos orar ao Senhor.